Dá-lhes voz de comer. A Bíblia realmente tem muitas histórias fantásticas, as quais o poder de Deus sempre surpreendeu os homens ao longo dos tempos. Desde a condução dos animais de uma forma ordeira para a Arca de Noé. Certo dia, após a saída do povo de Israel do Egito, e que agora encontravam-se diante de uma barreira natural, o Mar Vermelho. Atrás, vinha o poderoso exército de Faraó. O que fazer? A reação natural humana foi: vamos perecer. Será impossível a sobrevivência. E Deus abriu o mar para que o povo pudesse passar em direção à terra prometida. Numa outra circunstância, em plena época das chuvas, os rios transbordavam e, mais uma vez, o povo, que ia em direção à terra prometida, encontrava-se diante de uma barreira natural. Eles precisavam passar para outra margem. E a reação do povo de Israel foi a mesma. Impossível a travessia. E Deus fez parar o curso de água, criando assim uma parede de água para que o povo pudesse passar para outra margem. Como foi possível? Humanamente, seria impossível um exército de 300 homens de Gideão vencer um poderoso exército midianita com os seus 135 mil homens. Impossível. Mas foi possível porque Deus pelejou por eles. Impossível seria poder alimentar uma grande multidão todos os dias durante 40 anos. Como foi possível? Os muros de Jericó, com uma média de 12 metros de espessura, ruir apenas ao som de trombetas? Impossível. Mas foi possível, porque Deus é Deus. Impossível também seria a sobrevivência de Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, e não lhe fizeram dano algum, porque Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. E o rei pagão deu o seguinte testemunho. Daniel capítulo 6, o versículo 26 a 27. Da minha parte, é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará até ao fim. Ele salva e livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Como foi possível? Um profeta chamado Quem é como Deus, que viveu 750 anos antes de Cristo, e escreveu com toda a precisão o lugar exato do nascimento de Jesus, que seria em Belém. Estou a falar aqui do profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. É verdade que Maria e José moravam em Nazaré. Eles tiveram que fazer uma longa viagem de 145 quilômetros por causa de um decreto que César Augusto fez para ali também se cumprir a profecia. Humanamente falando, as probabilidades de acertar com toda a precisão era ínfima. Impossível. Mas isto aconteceu. Impossível. Foi também numa festa de casamento. Os familiares dos noivos iriam passar vergonha por falta do vinho. Haviam aí 6 talhas de pedra, o equivalente a 264 litros ou 468 litros, dependendo dos arqueólogos. A quantidade aqui não tem importância. O importante foi o que realmente aconteceu. Um milagre. A água que estava nas talhas se transformou em vinho. A quantidade suficiente para que a festa chegasse ao fim sem sobressaltos. Nunca aconteceu tal coisa. Deus ajudou. É o nome de um homem que era um grande amigo de Jesus. Muitas vezes Jesus foi à casa dele. Ele não vivia sozinho. Em casa, ele tinha também 2 irmãs. Uma chamada Amada e outra Patroa. Os seus pais
já não estavam vivos. Possivelmente a Bíblia não nos fala deles. A Bíblia guarda um silêncio. Certo dia, Deus ajudou, adoeceu. Ele adoeceu e morreu. Já sabem de que estamos a falar. Deus ajudou é o significado de Lázaro, amada Maria, patroa a Marta. Sim, Lázaro morreu. E Jesus foi ao encontro desta família. Uma vez que os dois eram muito amigos. A Bíblia nos diz que neste dia Jesus chorou. E Jesus chorou tanto dos olhos como da voz. Jesus também chora quando tu choras. O mesmo Deus Criador de todas as coisas. O Deus que soprou nas narinas daquele boneco inanimado e deu vida. E ele chamou Adão. Foi o mesmo que chamou o seu amigo para a vida. Impossível. Porque ele já cheirava mal. Mas para Deus, nada é impossível. Seria impossível também a libertação de Pedro, que se encontrava preso, dormindo entre dois soldados, algemado e sentinelas à porta da prisão. Enquanto a igreja primitiva orava naquela noite, orava fervorosamente a Deus, pedindo que Deus pudesse libertar o seu servo. E o anjo do Senhor entrou na cadeia onde Pedro se encontrava, soltou as cadeias que o prendiam e abriu as portas e o libertou. Atos do capítulo 12. Existe, sem dúvida, muitas tarefas aos olhos humanos que nos parecem impossíveis de as realizar. Mas existe sim um detalhe muito importante. É saber quem nos pede para realizar tal tarefa. Aí está a diferença. Se for Deus, Ele não se engana. E quando Deus nos pede, é porque podemos realizar tal tarefa, seja ela qual for. No livro de Mateus, o capítulo 14, o versículo 13 a 16, Mateus, o capítulo 14, o versículo 13 a 16, também nos diz: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de uma íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Isto significa que os discípulos podiam alimentar os 5.000 homens. E numa aplicação para os nossos dias, também pregar o Evangelho a toda a criatura, a toda nação, tribo, língua e povo. É uma tarefa que nos parece impossível de a realizar. Mas é possível. Aos olhos dos discípulos, a tarefa que Jesus lhes pediu de alimentar os 5.000 homens era impossível. Eles não tinham dinheiro para comprar tanta comida para poder alimentar uma tão grande multidão. Mas Jesus lhes disse: Dá-lhes vós de comer. Jesus fez a seguinte pergunta a Filipe, no livro de João, capítulo 6, o versículo 5. João 6, versículo 5. Onde compraremos pão para toda esta gente comer? Por que Jesus se dirigiu a Filipe e não a um outro discípulo? É porque Filipe era da região, era de lá. E ele conhecia perfeitamente todas as padarias da região. Era impossível a execução de tal tarefa. Esta foi a reação natural dos discípulos. Dai-lhes vós de comer. O que fazer? Uma vez que Jesus deu ordens, não temos que temer. Mesmo que a tarefa nos pareça impossível de a realizar. A Noé, Deus pediu para construir uma arca, sem ele mesmo conhecer a chuva. Uma vez que Deus deu ordens, é porque podemos cumprir. O primeiro passo
é fazer uso das ferramentas que possuímos. Como poderiam cumprir com o mandato de Jesus, que Jesus lhes pediu? Cruzando os braços, porque não tinham comida, nem tinham dinheiro para comprar o pão, para poder alimentar aquela multidão? Os discípulos não alimentariam ninguém, se eles permanecessem de braços cruzados, ou se simplesmente passassem tempo a lamentar-se ou a criticar. O mesmo acontece conosco também. O Senhor nos pede para sermos discípulos de Jesus na comunidade em que estamos inseridos. Mas muitas vezes arranjamos 1001 desculpas para não realizar o que o Senhor nos pediu. E acabamos por dar a mesma resposta que os discípulos deram. Onde compraremos pães para lhes dar de comer? João 6, versículo 5. Passar o tempo a lamentar-se em nada, mas em nada nos servirá para pregar o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Os discípulos encontraram uma solução insignificante. Talvez apenas para minimizar a fome do Mestre. Nos diz João capítulo 6, versículo 8 e 9. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Era um pequeno lanche. Um lanche de uma criança. 5 pães e 2 peixinhos. Estamos a falar aqui de uma multidão. 5.000 homens. 5.000 homens famintos, sem contar com as mulheres e as crianças que estavam com fome. É tão pouco. Lembro-me de uma experiência num acampamento nacional na Costa de Lavos. Costa de Lavos é um parque nosso, da nossa igreja, que fica perto da Figueira da Foz. Alguns anos atrás realmente aconteceu algo bonito, uma atividade que nós tínhamos. Era um acampamento, era uma atividade de sobrevivência. E cada um tinha apenas 2,5 euros para poder se alimentar durante aquele dia. E o nosso grupo juntou-se para podermos preparar um programa. E a única ferramenta que nós tínhamos aí era uma guitarra. Era uma guitarra. E essa guitarra, nós preparámos alguns hinos. E então a ideia foi de irmos à vila, a Leirosa, uma freguesia ao lado da Costa de Lavos, e aí podermos fazer uma serenata à luz do dia. Preparámos os hinos, não tínhamos nem folhetos, não tínhamos nada. Algo realmente de incrível aconteceu. Os dirigentes levaram-nos até lá e começamos no início de uma rua, tocamos a campainha, alguém atendeu e começamos a cantar. E oferecemos um hino àquela família. Vocês viam a janela, outros viam a porta, e assim íamos cantando de casa em casa. E numa determinada casa, alguém chamou-nos a atenção. Estava uma senhora de idade e também estava uma senhora mais jovem. E acreditamos que era a filha desta senhora de idade. Nós cantamos aí, com aquelas duas senhoras, 2 hinos. O que é certo, aquela senhora de idade fez-nos um pedido. Pediu-nos se poderíamos cantar no quarto onde o marido estava acamado. E o grupo de jovens, nós entramos, gentilmente, cantamos. Creio que cantamos 2 hinos também lá. E depois oramos. Pedimos a Deus para que pudesse abençoar aquele senhor que estava acamado. Foi um momento muito bonito que nós vivemos ali. Assim estamos a sair para continuarmos com a tarefa que nós tínhamos para realizar naquele dia. A senhora, a filha dessa senhora, fez-nos um convite e disse-nos para irmos a um café, que era um café dela.
Senão, nós não podemos, porque era realmente uma atividade de sobrevivência e dissemos que cada um de nós só tínhamos 2,50 € para aquele dia e não tínhamos muito dinheiro para podermos gastar. E eu disse, não é para vocês gastarem rigorosamente nada. É simplesmente para vocês comerem, porque é uma oferta minha. Eu estou muito grata por aquilo que vocês fizeram pelo meu pai. E nós fomos. E tomamos um rico pequeno almoço. E depois nós continuamos com a tarefa. Continuamos a cantar, rua a rua. O que é certo, convidamos as pessoas para a tarde irem até ao centro da vila. Algo realmente de incrível aconteceu. A praça dessa pequena vila estava lotada, estava cheia. As pessoas afluíram até ali, fizeram uma mini expo saúde, tivemos que pedir reforços para que outros jovens que estavam disponíveis no parque viessem se juntar a nós para podermos concluir com o trabalho. Apenas uma guitarra. Sem dúvida nenhuma que quando nós colocamos os recursos finitos nas mãos do nosso Salvador, os famintos saciam a sua fome, porque Jesus é o pão da vida. Os sedentos saciam a sua sede, porque Jesus é a água da vida. Os que andam em trevas encontram a direção certa, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Os mortos em pecado encontram uma nova existência e uma nova vida, porque Jesus é a vida. Há uma citação no livro de Dejeto às Nações, na página 276, que diz o seguinte: os meios de que dispomos talvez não pareçam suficientes para a obra, mas se avançarmos com fé, crendo no todo suficiente poder de Deus, abundantes recursos se nos oferecerão. Se a obra é de Deus, Ele próprio proverá os meios para a sua realização. O milagre produziu-se nas mãos de Cristo, quando Ele orou. Mas quem partilhou o resultado deste milagre, ou a multiplicação desses pães, para com os necessitados, foram os discípulos. Noutras palavras, tu e eu. Deus colocou nas minhas mãos, Deus colocou nas suas mãos o precioso amor de Deus para com a humanidade. E Ele espera que uses os dons que Ele te deu para levares este amor aos que estão à sua volta. Deus apenas deseja que tu sintas um pouco a alegria que Ele sente quando um pecador se arrepende. Recentemente, uma irmã da nossa igreja preparou quase uma centena de pães de Natal, ou bolos, como ela chamou. E ela juntou estes pães à Bíblia, que foi o livro missionário, e mais o livro missionário deste ano. E ela pensou em dois grupos que muitas vezes nós nos esquecemos deles, mas que estão 24 horas prontos para poderem socorrer e prestar auxílio. Falamos aqui dos bombeiros, das corporações de bombeiros e a polícia. Aquela irmã levou para eles e cada um deles recebeu o bolo, o livro missionário e a Bíblia. E ela partilhou conosco esta bonita experiência. A alegria que ela sentiu. E essa irmã é uma irmã que tem graves problemas de saúde. Mas a alegria que ela sentiu, o simples fato de ela ter partilhado com estas pessoas. E disse que ela via-se no rosto o brilho e algumas pessoas choraram. Ou polícias, ou os bombeiros, choraram de gratidão e de emoção, porque alguém lembrou-se deles neste Natal. Qual será o resultado desse trabalho? Eu não sei. Mas uma coisa é certa, é que esta mulher voltou com um grande sorriso e com o coração cheio de alegria e de gratidão por ter partilhado o amor de Jesus com estas pessoas. Esta é a nossa missão. Esta é a nossa grande responsabilidade hoje. O meu envolvimento pessoal na missão.
A igreja não para, a igreja não pode parar. Deus é um Deus fantástico. Ele dotou a sua igreja com muitos dons e talentos. Peçamos sabedoria a Deus, para que Ele nos possa mostrar a melhor forma de podermos chegar até os nossos amigos.